Olá pessoal, eu sou o Alan Mitchell e eu estou aqui a convite do Clube da Folhinha Espírita. Basicamente é um clube de assinatura onde você paga um valor mensal e recebe em casa um kit como esse, de acordo com a faixa etária. 2 livros, marcadores, folha de colorir e um mapa de viagem com atividades para preencher. A Folhinha Espírita oferece 2 tipos de planos, um semestral e um anual. O anual vem com brindes extras. A escolha dos livros é muito criteriosa, dá para perceber com as mensagens que os livros trazem. E o melhor é que você recebe o kit sem sair de casa. Eu acredito que o diferencial desse clube é que você e sua família vão conhecer lindas histórias com valores que você vai fazer questão de cultivar em seu lar. Se você gostou, considere assinar o clube clicando no link da descrição. Até a próxima! Olá, gente! Boa noite! Eu sou a Aline Venâncio e hoje eu estou aqui a convite da Folhinha Espírita para um bate-papo super mega legal. Hoje, primeiro, vamos agradecer aos nossos parceiros, que é a Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, Nasce TV, TV7. São esses parceiros que levam este momento para todos os cantos do Brasil e exterior. Então, para começar, gente, vai deixando o seu nome, a cidade em que você está assistindo, nos ouvindo, e vem participar desse bate-papo com a gente, para a gente compartilhar esse momento. Então, a gente pede licença para entrar na sua casa para compartilhar esse momento, gente. E hoje nós estamos aqui para falar de algo muito especial, que é o quê? Livros. E hoje o nosso convidado, gente, ele é muito especial. Graças ao Clube da Folhinha, que tem levado várias mensagens, várias histórias para diversas famílias do Brasil. Esse é o intuito da Folhinha, gente, unir a família, o estar presente. Não dá tantas coisas, mas o estar presente. E esse é um dos lemas da Folhinha. O nosso convidado de hoje, ele é autor do livro do mês. Ele escreveu um livro e outro livro ele ilustrou. O nosso convidado é o Rafael Sanches. Oi, Rafa. Oi, boa noite. Obrigado. Boa noite. Nós é que ficamos gratos. E assim, gente, quando eu fui ler sobre o Rafa, eu vi o currículo desse menino extenso, viu? Ele é publicitário, ele é desenhista, escritor e artista plástico. Não é isso, Rafa? Isso aí, um pacotão de coisas aí durante esse período de criação, né? Quando a gente fica criando. Sim, e assim, olha só, no Clube do Livro da Folhinha, são 2 faixas etárias, de 0 a 5 e de 6 a 12. E assim, eu trouxe alguns livros dos meses passados, porque o Rafa ilustrou vários deles. Primeiro, gente, eu vou trazer o nosso livro, que ele que ilustrou também, o meu e o do Alan. Olha que bacana! E ele é muito bonitinho, assim... O Rafa, ele pegou assim, a essência da história e transformou mesmo, assim, então a gente ficou muito grato. Que legal, fico feliz. Olha só, do mês passado, que foi até da autora que esteve com a gente a semana passada. Sim, eu assisti. Sim, isso, que é da gatinha, Cici, a Gata Sem Teto, da Isaura. O Semeador do Bem, que foi, eu acho que foi 3 meses atrás também, do Kleber Galhardi, ilustração também do Rafa. Querido Kleber. Cabeça de Melão e Cabeça de Abacate, do Kleber, também ilustração do Rafa. Não Consigo Desgrudar também ilustração do Rafa. Nem ele sabia, gente, que a gente amassou esse tanto de livro. A Bolha de Maju também foi o mês passado, para os assinantes de 6 a 12. Esse aqui é muito lindinho, gente. Fervi por dentro. Olha a carinha de emburrada desse menino. Desse anjinho, né, Rafa? Adoro. Esse aqui são 3 livros. Isso. E agora, olha só, vamos falar do kit dos livros desse mês.
que foi ó, primeiro vamos falar de 6 a 12, que foi a Evolução dos Mundos, que é com o Luiz Rivas. A Segunda Chance, que esse também não, o Rafa ilustrou esse livro, que é uma história muito, muito bonita. E o de 0 a 5, que foi o Bom Louro, que esse é da FEB. E, em especial, a gente vai falar desse livrinho aqui, ó, que o Rafa ilustrou e escreveu. Rafa, conte um pouquinho desse livro, como foi a ideia, o que te inspirou, como foi essa construção? Esse livro, ele se baseou muito do que a gente pensa, e eu trago para mim da infância, né? Porque muitas vezes você se baseia no que o seu grupo está envolvido. E às vezes a criança ela não tem essa percepção e ela acaba entrando num grupo e não se encaixa nele, né? Então foi uma história que eu tentei buscar de uma forma lúdica, que é justamente, e eu até escolhi o albatroz, porque o albatroz é um pássaro que se diz atrapalhado para se decolar, só que é um dos maiores pássaros que tem. Então ele tem suas vantagens. Então eu imaginava que era possível passar isso para a criança, que ela pode buscar o que ela tem de dom dela, sem se basear no que o amiguinho está fazendo, o que o outro está fazendo. E ao mesmo tempo se preocupar, foi uma preocupação da criança também aprender a perder, a ganhar. Então essa história ela engloba algumas mensagens que a gente tenta passar, e isso eu trago para mim desde pequeno também, né? Por desenhar, você não é todo mundo que desenhava comigo. Então eu às vezes existiam momentos que eu me senti um pouco isolado nisso. Então foi uma forma de eu compartilhar e mostrar que dá para você usar, descobrir o que você gosta, seja ele um dom ou alguma característica, e ao mesmo tempo não se isolar com isso também, compartilhar o que você sabe com os outros também, né? Então foi uma miscelânea de mensagens que eu tentei trazer numa ilha totalmente isolada com os animais, né? E quando assim quando eu li esse livro, a primeira vez, né, que eu li, aí eu achei interessante você ter trazido o albatroz. Eu falei assim, meu Deus, eu fui lá pesquisar no Google o que é, gente, o albatroz, o que tem de interessante, geralmente, esse animal, porque geralmente a gente vê livros de gatinhos, cachorros, enfim, pássaros, mas aí até então o albatroz para mim assim era um animal novo que eu não conhecia. E aí eu pensei, eu falei assim, gente, por que ele escolheu esse bicho? O que ele tem assim de peculiar? O que ele traz? Que ele escolheu esse para ser o protagonista da história? E é essa a ideia mesmo, né? Porque o Albatroz, ele é conhecido como desastrado. E esse personagem, no início, ele é desastrado porque ele não ganha nada. Então, foi uma característica que eu falei, mas espera aí, todo mundo tem algo positivo, né? Seja qualquer personagem, tem o seu lado, você só tem que descobrir, né? Então, a criança também, ela tem que garimpar e ela se olhar, aprender a ouvir. O Albatroz também aprendeu a ouvir. Que é difícil. Muito difícil. Mas, às vezes, você transforma o que você está ouvindo em algo positivo, né? Seja ele até mesmo uma crítica. Né? Sim. E ele acabou ouvindo três personagens em momentos diferentes, né? Quer dizer, não só do núcleo dele como a família, mas também as pessoas a tartaruguinha, que é a anciã, né, do livro. A tartaruguinha, o caranguejo, que acaba mostrando para ele o que é interessante, ele não fazer o jogo sozinho, quer dizer, fez ele ter uma outra percepção. Isso mesmo. E ao mesmo tempo, a forma que ele foi isolado no início, ele acabou se isolando por não ter as características do grupo que ele estava participando, né? Ele acabou, ao mesmo tempo, quando ele conseguiu achar um dom dele, ele estava começando a ser a mesma coisa que o outro grupo, porque ele também estava eliminando todo mundo, ele queria jogar sozinho.
E foi justamente o caranguejo que abriu o olho dele e falou, olha, você não precisa ser igual ao outro grupo que te excluiu. Você pode compartilhar. Quer dizer, ele fez o inverso. Senão ele estaria se formando uma nova bolha ali, né? De isolando as pessoas porque ninguém sabia o que ele sabia. E ele acabou compartilhando, né? E assim, é muito legal o desenrolar da história, porque já que a gente começou a falar do livro, vamos falar do livro, depois a gente fala para a gente conhecer um pouquinho melhor o Rafa, porque nos livros, nos desenhos, tem muito do autor. Por exemplo, por mais que o Rafa ele seja desenhista, ele vai, por exemplo, a gente escreve uma história, ele vai ilustrar, desenhar e ilustrar aquela história. Ainda assim, tem muito do desenhista naquela história, né, Rafa? Por Sim. mais que você vai captar a história de um outro, de outra pessoa, de um outro universo, tem também muito do desenhista ali na história, né? Eu tento sempre me preocupar em, primeiro, não ter uma linha visual sempre a mesma, por isso que acabo tendo tantos livros, porque cada livro eu acabo ilustrando de formas diferentes. Isso é verdade. Né, para não ser sempre, olha, é o Rafa que desenhou, porque é sempre aquela característica. Então, você acaba tendo formas diferentes. Agora, a percepção que você... Uma coisa que o artista, desenhista tem que saber também, e o Albano, linkando ao livro, é saber compartilhar. Quer dizer, quando os autores me mandam um livro, eu tenho que também aceitar as mudanças que o autor às vezes tem uma percepção que às vezes eu não captei. Então essa é uma das preocupações. Sim, e olha só, no livro, acho muito, muito bacana, voltando até um pouco àquela parte que você falou, que em determinado momento da história, ali no início, ele tem um. Digamos que ele não era muito bom com jogos, né? Vamos falar assim, ele era um pouco atrapalhadinho. Isso. E aí, os amiguinhos dele, os outros bichinhos, excluem ele. E há um momento também que não são só os amiguinhos que excluem ele auto se exclui. Ele auto se exclui. Exatamente, Porque ele porque deu ao que o grupo estava falando. Então, eu tento passar isso. A criança tem que se preocupar e entender que assim, não é que o seu amiguinho vai dizer que você não sabe, que você tem, senão você acaba acreditando que realmente eu não sei fazer. Então foi mais ou menos essa percepção. Ele se isolou também, né? Ele foi acreditando naquilo que estavam falando. Isso, e aí ele acreditou e ele se excluiu. Aí, assim, sabe assim que eu fiquei imaginando? Eu falei assim, imaginando o pai, ou que seja o evangelizador, enfim, que esse livro é muito usado também nas evangelizações infantis, e, enfim, em escolas, porque ele fala, a moral do livro é muito bacana, sabe, gente? Independente de religião, são valores universais que tem nessa história. Eu fiquei imaginando, Rafa, quando, por exemplo, eu não tenho filho ainda, mas imaginei eu lendo com o meu filho. Porque, olha, quando chega essa parte que ele auto se exclui, imagina a criança lendo essa passagem do livro e ela se identificando e às vezes ela traz sinais que às vezes do que está acontecendo com ela, às vezes na escola, às vezes com os amiguinhos do prédio, da pracinha. Achei tão importante essa história para o pai, a aproximação do filho mesmo, para conhecer o seu filho. Porque também quando a criança se auto-exclui, o que está acontecendo com essa criança? A autoestima dela, como tá? O que tem por trás dela? Isso é verdade. E é uma preocupação que eu tentei passar nesse sentido. Porque é justamente a exclusão dos amiguinhos, que pode ser natural por inocência também. Claro. Mas isso, muitas vezes, quem está sendo excluído acaba fazendo esse isolamento pessoal. E os pais acabam tendo que, numa leitura como essa, ajudar a identificar isso. Se o seu pequeno albatroz está tendo as mesmas características, né? Então, é uma mensagem que, por isso que eu te falei, esse livro ele traz uma miscelânea de mensagens
em cada momento pode ser interpretado de formas diferentes, né? E ajudar de maneiras diferentes. E a questão, gente, também, ó, vai deixando seus comentários, vamos compartilhar. Eu vi que a Isaura Kaufmann estava ali, deixou o recado, mandou um comentário, não deu tempo de eu ler, mas eu vi que ela tá. Teve gente de Rio de Janeiro, São Paulo. Ah lá, Isaura. Olá, obrigada, Rafael, pelas lindas Obrigado, ilustrações de Cici, a gata sem teto. Obrigado. Ainda ela continua, né? Ele captou muito bem o drama da Cici. Que bom. E assim, e nessa parte também, assim, eu pensando, sabe, eu pensando no livro, na história, desenvolvimento, teve igual a questão da expectativa, né? Também é uma questão até para ser trabalhada com a criança, porque quando ele se exclui, quando inclui, os amiguinhos excluem ele e ele auto se exclui, o Albano, é uma forma de expectativa. Por exemplo, eu não estou conseguindo atingir a expectativa daquele grupo. Aquele grupo gosta disso, eles se identificam com aquilo, eles são bons nisso, e eu não sou, então vou me excluir. É uma forma, quantas vezes, não só os adultos, nós adultos, os jovens, crianças, a gente se auto-exclui, por quê? Porque a gente, na verdade, a gente não atendeu as expectativas daquelas pessoas, daquele grupo, e isso traz um sofrimento muito grande para as crianças, para a criança que está vivendo aquilo, e para os pais também, né, Rafael? Sim, é uma forma de observação, né? Você muitas vezes percebe, não consegue perceber isso, justamente porque quem está se sentindo assim sente um pouco de dificuldade de compartilhar. E por isso que uma outra passagem eu utilizo a mãe como referência. Ele foi falar. Quer dizer, você induz a criança nesse momento a compartilhar novamente o que ele está sentindo, né? Então, ele expõe isso e a mãe ajuda ele nesse sentido também. Então, quer dizer, é uma forma familiar de unir aí a comunicação entre o filho com os pais, né? Sim, e quando nessa parte que ele fala que, digamos que ele não tem algumas habilidades ali, pelo menos habilidades com aquele grupo, digamos assim, aquele grupo tem, eu imagino assim, eu imaginei a criança lendo lá, super se identificando a falta de habilidade, tristinho e tudo. Aí depois, na página seguinte, que eu vou até ler, que eu achei muito bacana, deixa eu ver aqui, quando ele fala sobre a falta de habilidade, ele fica triste, aí depois vem a parte assim, que tal inventar sua própria brincadeira? Todos nós nascemos com certos dons. Talvez tenha se esquecido deles. Crie algo que goste de fazer e treine. Com certeza será muito bom essa brincadeira. Então, assim, aí, olha só, olha que bacana. Você trouxe, eu não vou dizer um problema, não vou te chamar de problema, mas você trouxe uma situação, depois, logo em seguida, você trouxe como se fosse uma solução. Puxa, busca, vai, você não é só né? isso. Exatamente. Então, isso, a criança se identifica com aquela falta ali de habilidade, mas em seguida você traz uma esperança para a criança. Isso eu achei muito legal. Porque você tenta mostrar que é possível, né? Você só precisa olhar para si mesmo. Então a gente tenta fazer com que a criança mesma fala, porque às vezes ela gosta muito de fazer isso. Eu trouxe da minha infância, né? Como desenhar. Eu não era um garoto de jogar bola, por exemplo. Então eu só desenhava muito. E às vezes, numa certa idade, principalmente nesse nicho de idade que a gente está falando, existe uma comparação. Então você fica falando, será que o que eu faço é errado? Porque ninguém gosta de fazer o que eu faço. Então eu vou lá para... Não, então nessa história, nesse momento, você pode fazer aquilo que você gosta. Indiferente se os seus amiguinhos não façam, entendeu? Então essa a ideia. Então, esse livro, então, traz muito a sua infância também, né, Rafael? Tem muito do Rafa aqui. Também traz, porque é uma forma de reflexão, né, de uma maneira lúdica, mas era isso, né? Até mesmo, vamos falar, numa fase
isso tirando essa idade, né? Mas na fase que a criança começa a decidir o que vai ser quando crescer, como a gente fala, né? E se dá muito a característica de será que o que eu faço vai me levar a algum ou eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo? Ai, que legal. Então é uma maneira que eu tentei mostrar aqui. Muitas vezes você precisa pensar em si mesmo, né? Olhar para dentro e ver aquilo que te faz bem e aquilo que você gosta. Né? Então nesse momento do livro eu justamente eu trabalho isso. E assim, isso vale até para nós adultos, né? Quantas vezes a gente não só falar para as crianças, mas para os pais também, porque há um consenso, às vezes, de ideias, e às vezes a gente não se encaixa naquela ideia. E às vezes a gente frustra, gera expectativa no outro, expectativa de si próprio, e fica frustrado. Porque às vezes a gente pensa que isso acontece só com os adultos, porque eu estou frustrada porque eu me formei, vou fazer essa tal faculdade, vou fazer isso e aquilo, vou fazer acontecer e não acontece. E às vezes a gente esquece que isso acontece também com as crianças. Porque desde quando a gente começa a ter um relacionamento social, não importa se é infantil, se é adolescente, jovem, ou se é adulto, a gente quer ser aceita. A gente, infelizmente, né, Rafa, a gente não é tão resolvida assim ao ponto de falar assim, nossa, enfim, problema, se não me aceita, eu sou sim, eu tenho que ser feliz. E isso são várias questões a ser trabalhada, né? Sim, principalmente, justamente, é a parte da inclusão social, né? Você, muitas vezes, a criança pode aceitar certas situações só simplesmente para ser aprovada dentro de um grupo que ela se envolve. Sim. Né? Só que isso não está lhe fazendo feliz também. Né? Então, a insatisfação, no caso dele, era justamente a questão de ser atrapalhado naquilo que todo mundo fazia. E aí ele busca justamente pensar o que eu posso fazer que eu mesmo bole, eu mesmo pense e vou atrás daquilo que me satisfaz, né? E se hoje o Rafa adulto, ele olhando aquela criança lá do passado, que até inclusive inspirou esse livro, o que o Rafa adulto falaria para essa criança? Para continuar acreditando, porque barreiras teve durante todo o processo. Ai, que Né? bacana. Principalmente porque o desenho em si, quando você é criança, eu falo que todo mundo desenha. Sim. Existe uma idade que todo mundo já desenhou na vida, na escolinha. Existe uma idade que todo mundo desenha. Eu só não parei. Porque eu não quis parar. Porque muitas vezes você fala, vou desenhar, isso é coisa de criança. Quando você entra numa adolescência, né? Uma pré-adolescência, não, ficar desenhando, isso não é para mim. E até hoje isso é uma coisa que me faz bem, me motiva, né? Então isso é muito legal. Agorinha eu vou ler a pergunta do Alan Mitchell, que ele acabou de mandar uma pergunta aqui, mas assim, só para não perder esse tempozinho que você falou, engraçado quando você, achei muito lindo quando você falou assim, lindo e profundo, quando você falou assim que todo mundo desenha, você só não parou de desenhar. Isso. E assim, eu até tinha te contado, né? Tinha te falado antes que eu tô no o ano que vem eu termino jornalismo. E no jornalismo tem muitos designers, publicitários e jornalista tudo junto, e depois para o final do curso a gente vai separando, digamos assim, as turmas. E quem é designer sempre me chamou muita atenção, desde o primeiro período até o último período, os meninos que eu estudava. Quando é designer, eu não precisava perguntar, sabe? Quando era desenhista, eu vou falar assim, porque eu chegava na sala de aula, eles estavam desenhando. Durante as aulas, eles continuavam desenhando. E a gente ia embora e até o final desenhando. Eu falei assim, gente, eles gostam de desenhar. E assim, e parecia que quando eles desenhavam, Rafa, parece que eles estavam ali no mundo, era só o mundo deles e não tinha nada ao redor, sabe?
E é uma coisa, era muito introspectivo, e isso me chamou muita atenção. Aí eu pensei assim, eu vou perguntar para o Rafa, o desenhista é assim mesmo? Ele cria um mundo dele? É assim, e por incrível que pareça, cada livro que eu desenho, eu me envolvo dentro daquele mundo, né? Eu acho que eu já comentei, inclusive, com ti em paralelo, mas eu tenho uma, não sei se chama falha, mas eu leio o livro e vou desenhando. Eu não sei o final. Eu não leio todo o livro e depois eu vou desenhando conforme vai imaginando, porque é uma forma de ser exatamente da maneira que alguém que está lendo está tendo as imaginações, principalmente quando tem algumas características narrativas como o ambiente que aquilo está ocorrendo, aonde que é, né? Então vai se surgindo, muitas vezes surge um personagem que lá no meio que eu nem imaginava que ia ter que desenhar ainda, mas eu falo, poxa, né? E isso é bom, não sei se é bom, se é ruim, mas para mim me faz bem, me ajuda na criatividade, né? Então Acaba isso que é uma coisa espontânea, né? e todo desenhista entra nesse mundo que a gente chama de paralelo, porque é a ferramenta, né? Você consegue transformar, você imagina tudo antes, né? Você só transfere tudo para a mão. Eu falo isso. Tudo está na mente, já pronto. Você só transfere para a mão e traz aquilo. Por isso que muitas vezes, se você observar alguém desenhar, até uma criança mesmo, ela está fazendo uma bolinha no canto e aí ela vai lá para o outro lado da folha e aí ela volta. Por quê? Porque tudo já está na cabeça. Ela só está juntando os pontos através da mão. Então, o desenho é dessa maneira, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não imaginava que ia sair isso. Não, mas pra gente já está tudo na cabeça, né? Até em movimento, muitas vezes até em movimento. E até ao contrário um pouco, não sei se acontece com você. Por exemplo, porque às vezes quando eu vou escrever, é muito estranho, porque a história já tá ali, tá na minha cabeça, eu só passo pro papel. Ou então, por exemplo, ela vem em partes, eu não sei o que vai ser depois, aí no outro dia acordo, passo pro papel. E é aquilo. E agora, você falar que à medida que a história vai se desdobrando, você vai desenhando, é como se ela tivesse acompanhamento, né? É um Sim, acompanhamento da história. é um acompanhamento da história. Então, muitas vezes, muitas vezes não, praticamente 100%. Né? Até mesmo a criação de capa, que geralmente você já participou comigo disso, que eu mando primeiro a capa para ver se a linha visual agrada, só que a capa também foi baseada em cima do título que eu recebo e alguma característica na primeira página ali que eu vejo que tem alguma situação. Mas eu não leio o livro, eu faço a capa. Geralmente as capas são criadas antes de saber até o final do que vai acontecer no decorrer da história. Oh, que legal! Isso E é o próprio nome Mistério da Ilha o livro, porque gente. é que me perguntam, né? Por que mistério? Coloca na minha Porque é frente uma aqui, ó, porque característica bem quando você certinho. o mistério. Por que mistério? Porque a decisão dele também é misteriosa. Ele precisa se autoconhecer primeiro. Então também é um mistério até para ele. Então o mistério da ilha é justamente um mistério da percepção dele, né, como personalidade. Então esse é um mistério que ocorre e não é um mistério que está acontecendo dentro da ilha. É um mistério interno. É um mistério Ai, que do albatroz, entendeu? é uma história de autoconhecimento. Sim, sim. E olha, quando você falou sobre o desenho, me deixou um pouquinho preocupada, sabe? Porque você falou assim que de todo mundo desenha, mas você só não parou de desenhar. Aí eu lembrei que eu não desenho nada, que o único desenho que eu fazia era uma casinha, uma arvorezinha e uma florzinha. E até hoje eu faço o mesmo desenho. Será que eu não cresci? Eu continuo ainda nessa infância? Porque. E aí, quando você falou isso, me trouxe, eu falei assim: olha que legal. Você trazer para o seu filho o desenho, a importância da criança desenhar na infância, né? Porque Sim. à medida que você vai descobrindo novos mundos, você vai trazendo também para aquela habilidade, para aquele desenho.
Se às vezes, se a gente desenha só aquele desenho, será o que tem atrás daquela criança que só desenhou aquilo? Será que ela não está abrindo? Então, Também. assim, me trouxe essa reflexão que eu acho legal, uma dica até para os pais para acompanhar o que seu filho está desenhando. Sim. Por exemplo, ele está Às vezes colocando cores nesse desenho. é uma forma de expor muitas vezes também, né? Da mesma forma que a gente expõe numa escrita, o desenho para a criança é uma forma de comunicar, às vezes, né? E as características são bem similares nesse sentido. Então, a criança, ela muitas vezes, ela traz a imaginação, que é um ponto forte de quem desenha, e isso está muito aflorado com as crianças, né? As crianças são uma porta aberta, eu falo que é uma caixinha aberta, absorvendo tudo que está recebendo. E aí existe essa situação que traz com que as crianças consigam expor isso do desenho. Por isso que eu falo, todo mundo, quando era criança, desenhava. Ou é uma florzinha, como você disse, um bonequinho de palito, mas é o seu bonequinho de palito. Entendeu? Não, Então, não existe bonequinho de palito igual a nenhum outro, né? É seu. Cada um tem um, né? Então eu percebi isso e muitas vezes eu só não quis parar porque aquilo me dava uma satisfação muito grande, né? Então isso é bem bacana. Eu estou vendo aqui alguns comentários do Apolo. Ó. Eu adoro os desenhos desses livros. Tenho bastante. Que legal. Que gracinha. Então, ó, Apolo. E acho que teve outra até mensagem que ele falou que adora desenhar. Quer ver? Não sei se você a chegou mãe a falou ler. que era para procurar um curso. Ele falou. Esse eu não consegui ler aqui. Ó, boa noite. Meus desenhos não são bons. Isso é uma característica que eu vou usar como exemplo do que eu faço. Acontece no próprio Albano. Ele está ouvindo uma situação, mas se ele acha que o que ele está fazendo é muito legal, ele tem que continuar, né? Então o Apolo está falando, meus desenhos não são bons, eles são bons, né? Se ele está fazendo, são bons para ele, porque ele está fazendo, entendeu? Ele está gostando daquilo ali. Então, o curso, eu nunca fiz curso nenhum. Eu tentei numa adolescência, porém me engestou, porque você cria uma regra que não é sua. Alguém está dando uma regra, e o desenho não pode ter isso. O desenho é uma característica totalmente sua, altamente criativa, e é aquilo que está sendo exposto de você, né? E eu agradeço a todos os autores que me prestigiam e me convidam para fazer os livros, né? Porque é uma forma de compartilhar, que também ocorre no livro, esse compartilhamento, que eu consigo transformar. Nesse momento, eu pinto papel, eu falo. Eu transfiro todas as palavras em desenho. Então, é uma forma de ajudar é diferente você conhecer o personagem, vamos dar um exemplo, da Cici, que foi da live passada, né? A Cici, hoje a Cici tem uma característica, é essa gatinha. Então, a autora me deu o privilégio de poder transformar a Cici em realidade, né? Como o rei do muro, entendeu? Adoro o jeito que eu consegui expor ele de uma maneira bem, bem animada, né? Então, isso não tem preço. Eu falo que é uma coisa que era uma coisa que eu imaginava desde criança, sim, e é o que eu tento passar em tudo. Você tem que ir atrás daquilo, seja se as pessoas estão falando que está certo ou errado. Se aquilo você acredita, você vai conseguir tudo. Né? É uma situação que é o que o próprio Albano fez ali. Então então eu vou lá e vou atrás de fazer um jogo que eu acredito que é legal, seja ele certo ou errado, nesse sentido. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, e ele usou o que ele tinha, né? Ele usou o que ele tinha para fazer o jogo. E aquilo para ele era muito bacana, que ele, no livro ele mesmo fala que ele se motivou tanto com aquilo que as pessoas ficavam encantadas e não podiam jogar.
né? Então, por quê? Porque ele estava vibrando, porque ele estava fazendo aquilo ali. Aquilo era dele. E essa vibração eu também passo quando eu concluo um livro, quando eu crio de uma maneira... por exemplo, o Albano surgiu, mas eu fui absorvendo tanto... Eu nunca tinha escrito nenhum livro nesse sentido. E eu fui recebendo tanto no decorrer desses 11 anos que eu estou fazendo esses livros, e aquilo foi me aflorando. Eu falei, poxa, aí um dia eu cheguei e comentei, falei, será que eu posso tentar fazer um? Ah, mas você vai fazer e vai desenhar? Eu falei, né? Já faz serviço completo. E aí eu contei a história e gostaram da história, e esse outro livro que eu acabei escrevendo, que é o Papa Livros, também é uma coisa que vai surgindo, né? Não é uma característica muito de quem se desenha, né? Mas geralmente é um processo diferente, porque para quem desenha eu já tenho tudo pronto na cabeça. E aí ter um começo, meio e fim é um pouco mais difícil para escrever, né? O desenho já não. O desenho, eu falo que os textos que eu recebo só me norteiam para pro concluir da história, né? Eles me servem como um mapa de orientação para onde eu tenho que ir, a cor do céu, como que eram, se era florido o jardim, se não. Se o reino era azul, era vermelho, né? Isso, entendeu? Isso daí. E aí eu me preocupo muito com isso, e isso me satisfaz bastante. Então, que nem o Apolo aí disse, eu não desenho bem, aí é uma autoavaliação que você tem que fazer sempre. Porque para quem não desenha, você desenha muito bem. Então, verdade. Eu tenho uma característica que eu falo, que a questão do sucesso, né? Muitas vezes, às vezes eu dou palestras e eu tenho um comparativo do que é o sucesso. O sucesso não é o que as pessoas estão vendo, é o seu objetivo, né? Para uma pessoa que tá machucada, o sucesso dela é esse machucado sarar. Isso já é um sucesso para ela, né? Não é nada grandioso. Então eu falo isso. Se ele autoavaliar, ele vai perceber assim, peraí, eu sei desenhar. O meu amiguinho não desenha. Então, poxa, então eu sei fazer algo e isso me satisfaz, então isso é muito bacana. Então essa autoavaliação tem que ter sempre. E se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Eu falo isso para todo mundo. Então você tem que acreditar nisso. Gente, quando o Rafa tá falando, vai aparecendo tanta coisa com vontade de a gente falar, de a gente comentar, que aí eu falei assim, nossa. Eu falei assim, não, é muito bacana. E assim, primeiro, gente, deixe seus comentários, vamos compartilhar esse momento. O Rafa tá falando tanta coisa, tá trazendo tantos ensinamentos, sabe, para a família, para a criança, para o jovem, para quem ousa sonhar, para quem ousa buscar. Então, assim, tá valendo muito a pena esse bate-papo. Vem, comenta, deixe seus comentários. Agradecer a Folhinha Espírita pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Enfim, trazendo os autores. Tem tanto livro bacana aí que a gente não conhece, que a gente não leu, que traz ensinamentos e que vale muito a pena a conhecer. E esse momento, a conversa com o autor, já traz justamente isso. Às vezes, em viagens, a gente vê tantas crianças, às vezes, desenhando, falando, eu escrevi um livro. Tem crianças pequenininhas que já lançaram um livro, outras um dia eu vou lançar. Então, assim, é para incentivar, gente, incentivar o contato com a família, mas incentivar também a arte, a leitura. Isso é bom para a mente, para o coração, para o corpo, para a criatividade, imaginação. Então, assim, agradecer a Folhinha Espírita, porque esses livros que nós falamos, mostramos, o livro do Rafa, ele foi no Clube do Livro da Folhinha. Então, várias famílias, centenas de famílias no Brasil recebeu esse livro. Então, assim, é uma dica até para você trabalhar com esse livro com a criança, sabe? Para você ler pai, para você ler para o seu filho, se ele não consegue ainda ler, mas traz a sua história, comente com ele, converse com ele sobre a historinha, sobre o Albano. Se você fosse o Albano, o que você faria? O que você acha legal isso que ele fez? E aí? Traz a criança para dentro da história.
E Sim. agradecer também, gente, não só a Boa Nova, né? Porque a Boa Nova ela abraça vários projetos bacanas, editora. Agradecer os nossos outros parceiros que estão levando essa live para diversas partes do Brasil e do mundo, que é a Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV7 e Nasce TV. Gente, obrigada mesmo. E assim, voltando à conversa com o Rafa, quando você fala do desenho, da escrita, dá para ver o amor que você tem por isso. Sabe, assim, e é incrível. Quando assim, eu fui juntando os seus livros, porque aqui, gente, atrás tem mais livros. Não sei se vocês viram, ó. Tem vários livros aqui, ó. Eu tô com uma pilha aqui também, ó. São 40 livros ilustrados que você falou, né? Luana. Aqui, ó, o nosso. Deixa eu mostrar. Cadê? Aqui por dentro. Eu fervi aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. O fervi que você acabou de mostrar. Muito legal também. Esse aí é o qual? Esse eu não conheço. O Menino Azul. Muito legal. Foi um dos primeiros que eu fiz. Mas é legal isso, e eu falo que a gente acaba dividindo, né? Eu tenho 3 filhos e eu acabo compartilhando muito, lendo muito com eles, né? E isso é muito legal. A vovó Quitéria mandou parabéns, obrigado. Sim. Olha, a gente vai mandar um livro para a vovó Quitéria. Aliás, Rafa, depois eu vou até te mandar, depois você dá uma olhadinha. Ela contou a historinha desse livro aqui, vovó. Ele é quem ilustrou. Eu e o Alan escreveu os livros, o Alan Mitchell, e ele ilustrou. Aí, ó, nós vamos mandar então o Albano para você contar a historinha. Que é muito bacana, que é o livro do mês e você vai ver, vovó, quanto fala de autoconhecimento, de ir atrás. A gente às vezes está desanimadinho, mas surge alguma coisa que nos leva para frente. Então é bem bacana. Nós vamos mandar esse livro para você, ó, esse livro do mês aqui, ó, do Albano. Legal. Aí depois a gente manda para o Rafa. Pode o vídeo mandar, que você eu vou fizer. compartilhar lá no meu canal. E assim, é incrível como assim você acaba que a gente fala mais do desenho um pouco até do próprio escritor, porque a gente viu, não sei se você observou, mas a gente foi mais até para essa linha. Como você consegue criar tantos personagens? Porque quando a gente foi pegando os seus livros, Rafa, eu falei assim, gente, nem parece que foi a mesma pessoa que ilustrou, porque são muito diferentes. Porque tem, às vezes a gente pega alguns livros e fala assim, esse aqui foi fulano, esse também foi, porque a gente percebe um traço. E você consegue trazer muitos personagens. Exatamente, achei incrível isso. Isso que me trouxe foi na publicidade. Então, a publicidade que me deu muitos passos como profissional, porque eu tinha um diferencial, eu sabia desenhar. Então, você na publicidade, isso te dá um diferencial dentro do mercado. Então, os personagens é uma característica. Você tem que pensar que pode ter formas diferentes, né? Eu já fiz um do leão que é totalmente com recorte, né? Apesar do perfil por dentro parecer em 3D, ele não é 3D. Ele é feito desenhado mesmo. Ele não é 3D, ele é desenhado. Eu pensava que fosse. Ele é totalmente feito em computação gráfica, mas sem as ferramentas 3D. Mas são desafios que eu coloco para mim mesmo, né? Então, eu gostaria muito de conseguir sempre fazer de maneira diferente, né? Porque cada história tem a sua característica, tem a sua personalidade. Então, é uma maneira que eu consegui trazer. Até em tons, em cores, tudo isso é pensado, mas é pensado naturalmente, né? Não é nada muito... E eu brinco que, como eu não parei, todo mundo chega um momento que você sempre desenha, você vai evoluindo, né? Na vida a gente vai evoluindo, né? Ainda bem, né? Sim, e isso é para qualquer área, para qualquer situação. Então, eu volto a falar, eu só não parei de desenhar. Então, se todo mundo continuasse, todo mundo desenhava igual. Né? Como eu sei que tem gente que desenha muito mais detalhes, só que a característica de cada um, né?
A Ah, mamãe da, agora. Pode ler, vou deixar você ler. mamãe da Paula aqui. Você, então, não recomenda no curso? É melhor ele tirar um tempo para se decidir mais ao desenho livre dele? Eu acredito muito. Eu acredito muito que o curso, dependendo da idade, ele vai só engessar. Ele pode ajudar, não sou contra curso de desenho, né? Uhum, Mas ele vai criar uma forma de processo para se fazer aquilo que já está na cabeça dele. Então, eu acho que o uhum, curso tem que ser muito lá na frente e aí ver se realmente ele vai precisar, porque o curso também pode tirar aquilo que ele traz, todo mundo traz, que é a criatividade espontânea, né? Então, eu acho que o desenho espontâneo, a criatividade espontânea é uma característica que hoje está muito em evidência, né? Não se tem mais uma regra para o desenho, né? Cada um segue. O uhum. próprio, vamos falar do próprio Maurício, né? O privilégio de conhecer o Maurício, a gente bateu um papo e foi muito bacana. E quando a gente se conheceu, ele mesmo chegou para mim e falou: Me conta como você começou a desenhar. Aí eu falei: Olha, Uhum, eu sou filho de professora, então folha de sulfite na minha casa era de monte. E para quem desenha, uhum, folha de sulfite é ouro. Então, a minha mãe me proibiu um momento que eu estava acabando com todas as folhas de dentro de casa. Eu falei para ele, mesmo assim, é um bloqueio que se teve natural, sem ser uhum. maldoso pelos pais, mas é natural. A minha mãe, como mãe, falou: Olha, não vai dar, eu preciso para dar aula e você está acabando com tudo. Só que aí esse foi Uhum. natural de mãe. Só que aí eu cheguei e falei: Não, peraí, mas eu quero desenhar. E eu comecei a pegar saco de pão e desamassar Olha, debaixo da cama e deixava lisinho o saco de pão para poder desenhar. Quer dizer, eu fui buscar minhas ferramentas como o Albatross foi. O Albano foi buscar as uhum, ferramentas que ele tinha e eu fui buscar as minhas. Então, uma uhum, sugestão para a mamãe do Apolo: deixa fluir da maneira mais livre possível e lá na frente ele vai ver se existe uma necessidade. Se ele realmente quer isso por conta dele e não por alguém falar que não, o desenho dele não é bom. Tem que vir dele uhum. espontaneamente essa necessidade de querer fazer um curso ou não. Isso é uma E, dica. e você falando isso me trouxe até uma coisa, por exemplo, me trouxe até um fato. Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, igual esses artistas famosos, por exemplo, se a gente pega o Renoir, o Monet, esses época do impressionismo, quando eles começaram a fazer a arte deles, não, eu vou falar só, eu vou passar a falar dois, não tem vários, são Sim, vários. E assim, eles eram rejeitados por quem gostava, amava o Renascimento. Então, assim, aquela era uma arte pobre que não sim. era aceita pela Pela sociedade sociedade. francesa daquela época. E assim, e hoje, imagina. Então, será que existe o feio? Sabe? Será que existe? Ou será que é a forma que a gente olha? É a Por forma. exemplo, quando eu olho, quando eu olho para minha casinha e para minha árvorezinha, eu penso assim, poxa, eu olho e falo assim, eu acho bonito, eu falo assim, poxa, você conseguiu desenhar isso, sabe? Então, Depois mas eu isso é o não me seu esforcei. processo. E por que eu não me esforcei, às vezes, em sair dessa casinha, dessa árvorezinha? Quando você falou da folha sulfite, da folha em branco, olha o que isso pode trazer para a criança. Poxa, aquela folha lá toda em branco, Era tão e essa folha em importante. branco aqui, ó, eu posso colorir, eu posso fazer várias coisas. Olha a metáfora para a vida, o Rafa. Porque a vida é assim, né? É como se fosse uma folha em branco, onde a gente, por meio das nossas escolhas, das nossas atitudes, a gente vai preencher. Isso é muito bacana. Isso é história, gente, a escrita, o desenho pode trazer. Sabe, por isso a importância, por isso a Folha Espírita até, ela valoriza isso, a arte. Porque, olha só, o quanta coisa a gente hoje aprendeu aqui, refletiu com o Rafa, por meio que de um livro. E quando a gente olha assim, a gente, é um livro infantil, e Ele pode assim, passar muita coisa, a né? gente não pode aprender, gente, a gente pode aprender esse livro que fala de autoconhecimento, sabe? Tanto hoje em dia na moda falar autoconhecimento,
o amar a si mesmo. Então, assim, imagina que se desde pequeno a criança tem contato com o livro, sabe? Falando de assuntos tão, às vezes, assuntos densos, assuntos sérios, só que da forma com que ele compreenda. Então, imagina que o adulto ele vai descer, vai falar a linguagem da criança. Olha, isso é fenomenal. A gente falar da altura do outro, sabe? Quanta coisa a gente pode aprender com o outro. Enfim. Sim, E é assim, uma maneira de aproximação daquilo que a criança está imaginando também, né? Você sim. chegar aos pais e a aprender a entender mais a cabecinha deles nesse sentido, Uhum, você se torna quase aquele amiguinho do lado. E aí você consegue ter a visão dele que muitas vezes sem querer você não percebe. Por isso que eu te dei o exemplo da minha mãe. Ela inocentemente, para ela estava preocupada com uma outra coisa. E eu não culpo uhum, isso, né? Então essa eliminação da folha branca para mim, por um lado, na inocência, foi algo que me motivou a continuar. Foi, digamos assim, foi uhum, meu primeiro obstáculo que foi esse, né? Eu nunca tive uma autoavaliação de alguém, de amiguinhos, no sentido de, o que você faz não adianta para nada, tal, mas isso foi uma motivação, né? Então, muitas uhum, vezes, sentar com a criança, fazer uma leitura, interpretar aquilo ali, ver o que ele faria, né? Se você for pensar, a criança traz muito, ela copia muito do personagem, né? uhum. Senão as pessoas não se vestiam de Batman, Super-Homem, de Capitão América. É, Então uhum, é muito é isso parecido, né? Hoje mesmo. em dia, então é a mesma coisa. Naquele momento a criança, quando ela está fazendo a leitura, ela está naquele mundo, ela foi lá na ilha, então ela está Ela foi na vendo. ilha. Ela Então faz parte da ilha. Ela é faz parte amiguinho do daí. albatroz ali. Ela- É nesse momento que a gente consegue dividir isso, né? Tanto os pais quanto as crianças, né? Isso é muito bacana. Ah, e assim, é muito bom ver você falando, sabe? Igual assim, enfim, nosso tempo já voou, gente. Tem 54 minutos de live. Tá? E assim, e a conversa tá muito boa, dá vontade de ficar aqui até amanhã, conversando com o Rafa. Mas eu Obrigado. sei também que depois eu tenho compromisso, inclusive ele vai falar desse compromisso, né, Rafa? Não, Fazer um imagina, convite sim. bem legal por vocês. E assim, para terminar, até para falar do livro, tem uma parte lá mais no finalzinho, que quando você até comentou no início da nossa conversa sobre quando o Albano ele consegue conquistar aquilo que tinha sido excluído, digamos assim, enfim, ele inventou o joguinho dele, mas ele começa a brincar sozinho. E aí tem uma parte do livro que ele fala assim, olha, um amiguinho dele vem falar assim, olha, você não ganha e nem perde, porque você tá jogando sozinho. Aí chega a mãe dele, que eu achei olha que gente, a mãe dele, olha só. Peraí, deixa eu ver aqui isso. Aqui a mãe dele. Olha, a mãe dele é bonitona, eu adorei esse óculos dela. E aí ela vira e fala que achei muito lindo. Eu vou ler, vou compartilhar com vocês, porque assim, vale muito a pena, que eu acho que isso é um aprendizado para nós adultos, para os pais, para as crianças. Ela vira e fala assim para o Albatroz, para o Albano: Meu anjinho, era assim que ela chamava ele, né? De nada adianta nossas conquistas se permanecemos sozinhos. Por melhor que sejam elas, precisamos dividi-las com as pessoas. Por que não ensinas os seus amigos? Então, assim, olha que legal. Será que quando você falou do sucesso, das nossas conquistas, do que vale isso se a gente não tem ninguém para compartilhar? Então, o Isso. livro fala de autoconhecimento, de compartilhar, daquela coisa de criar expectativas, exclusão, a nossa própria, a dos amigos. Então, assim, são vários temas que podem ser trabalhados nesse livro, gente. Olha aqui, num livro infantil. Então, assim, me fala um pouquinho dessa parte, desse final, desse compartilhar, que a mãe traz esse Essa, ensinamento. essa parte que até vou responder que o Alan me tinha mandado aí no Eu GC, tinha que era. esquecido de falar isso, Não, a então, que ele pergunta fez dele. essa Cadê pergunta. cadê a A pergunta pergunta dele dele?
Acho que a pergunta dele produção vai colocar. era justamente sobre Olha isso, ó, lá. Rafa. Qual foi a maior lição para você que você aprendeu com o Albano? Justamente esse momento, que é um momento de compartilhar, né? Não adianta nada você descobrir algo que te faz bem e não compartilhar isso, seja ele com ensinamento, né? Você aprendeu a fazer algo e não quer ensinar ninguém porque só você quer fazer, né? E o Albano estava fazendo isso. Ele aprendeu algo que ele criou e ele estava se isolando novamente, porque ele não estava compartilhando nada com ninguém. Então, o maior ensinamento é isso: aprender a compartilhar as coisas boas que a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? Não adianta você saber tanta coisa e não dividir isso, né? O próprio desenho, eu me sinto, agradeço a todos que me convidam para ilustrar, porque eu estou ajudando a compartilhar aquilo que eu sei fazer, que é o desenho, né? E isso me satisfaz de uma maneira incrível. Saber que tem um pequeno lendo aquilo, vendo aquilo, imaginando dessa forma interpretada na leitura, né? Então, o maior ensinamento para mim é justamente esse. Você tem que foi quando ele aprendeu a compartilhar aquilo que ele aprendeu, né? Então, o compartilhar pode ser de N formas, né? Até a mãe do Apolo, quando mandou aí, eu A Rebeca. compartilhei uma situação, né? E eu poderia falar, não, cada um vê o que acha melhor. Não, você tem que aprender a compartilhar. O Albano aprendeu isso, né? A compartilhar. E garanto que ele foi muito mais feliz compartilhando do que ganhando e perdendo sozinho, né? Então, isso a criança tem que ser. Seja ele expondo uma situação, o compartilhamento nesse livro ele é em vários momentos, né? Ele compartilha a sua dúvida com a tartaruga, que compartilha o conhecimento dela, e aí ele compartilha o que ele está passando com a mãe. O caranguejo compartilha a percepção que ele estava vendo, né? Então a tartaruga compartilhou o conhecimento dela com ele. Então o compartilhamento hoje para mim é uma das características de vida que ajuda todo mundo, né? Na atual situação, acho que isso é uma coisa muito bacana de se fazer, com as ferramentas com que cada um tem. E essa quarentena trouxe isso, né? Porque cada um tava no seu mundo, e de repente todo mundo debaixo do mesmo teto, era só à noite, bem no final da noite, né? E agora não, todo mundo junto. Todo mundo junto, né? Todo mundo junto. E é uma situação que eu acho que cada um usa a ferramenta que tem. Ah, mas você só desenha, não interessa, eu posso alegrar alguém, né? Fazendo um desenho, mandando alguma coisa, ou quem escreve, mandando uma mensagem. Então, isso é um compartilhamento. Rafa, tanto que tem livros só... Gente, existem livros infantis que são só ilustrações. A criança vai ler, pega aquele livro, aquele material, ela vai criar a história dela e a ilustração vai ajudar, mas ela vai criar. Então, olha só, o desenho, né, ele vai ativar partes do cérebro que às vezes a escrita ela não ativa. Então, assim, isso é muito especial. Deixa eu ver, o Márcio, boa noite, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Qual a faixa etária dos quadrinhos? Essa. Se ele deve estar perguntando para quem lê história em quadrinhos. Vai variar muito de cada conteúdo. Hoje existe quadrinhos de todas as idades, digamos assim, né? Desde conteúdo adulto, com mais detalhes, com muito mais conteúdo de história, e o infantil, né? Então eu acho que vai variar muito. Não tem muito um padrão. Mas eu volto a falar, o quadrinho ajuda muito também. São histórias constantemente. Márcio, eu só não entendi se é dos quadrinhos mesmo ou desses livros. Depois se você puder colocar nos comentários, mas eu acho que eu não sei, eu acho que fiquei na dúvida. Mas se for dos quadrinhos, o Rafa já respondeu.
E Rafa, e assim, para o finalzinho, se fosse para escolher, olha, Rafael Sanches, você tem uma escolha. Ah, Se for, você tem a escolha de escolher ser só um Rafael. Ou tá. Rafael escritor, ou Rafael artista plástico. Acho que eu nem vou colocar, vou colocar só escritor e desenhista. O que o Rafael escolheria? Desenhista, não tem Ah, sombra eu de imaginei. sombra de dúvida. E os Até seus filhos porque gostam de desenhar, Rafael? gosta, é assim, ó, ele mandou, sim, dos livros. Talvez isso do Albano, você falou no começo, né? Da idade. Esse aqui, ele foi para a faixa de 0 a 5 anos. Mas Isso. olha, gente, ele é tão bacana que não vai até 5, não, vai 6, até 12 anos tranquilo, porque as lições, elas são muito profundas, de uma forma simples e sutil, mas são profundas. Então, assim, eu não sei a idade do seu filho, mas, enfim, depois troca uma ideia com o pessoal da Folhinha, eles vão passar para vocês direitinho. E se tiver alguma pergunta, aproveita o Rafael. O autor tá aí, gente. Você perguntou se os meus filhos desenham, né? Uhum. Eles convivem comigo constantemente e para eles é meio que natural, né? Eu brinco que quando vem algum amiguinho e fala, nossa, seu pai desenha, é tão legal, para eles é natural. Mas eu Uhum. tenho um que desenha bastante e foi uma descoberta justamente, você mesmo disse, o momento que eu abaixei e fui falar com ele de igual para igual, porque ele Oh. desenhava muito e eu não entendia, eu achava, deixava desenhar. E um dia ele chegou e falou, pai, posso te mostrar meus desenhos? Eu falei, pode. E aí ele foi falando as características de cada personagem que ele desenhava. Ele tinha 6 anos de idade. Uhum. E aí ele foi me mostrando e era uma história enorme que ele foi me falando. Ele não escreveu, ele só fez os personagens, mas um era linkado com o outro. E eu falei, olha só, em nenhum momento eu percebia. Eu passava por ele vendo ele desenhar, achando que era só uma Uhum. característica. E ele já estava adotando a imaginação. Então, às vezes, uma florzinha que você está desenhando e uma casinha tem uma história enorme em volta disso. Então, por Uhum. isso que eu falo, os pais sempre observam os desenhos dos seus filhos, que muitas vezes está passando muita informação ali. Né? E Ai, que bacana. deixe desenhar, que desenhar é muito bom. Ativa E, muita coisa. Coordenação motora, ativa a percepção, a criatividade, é, é, a noção, muitas vezes, de profundidade de cores. Isso é muito legal. uhum. A Isaura tá falando aqui, né, que aprende muito com os livros infantis. E pergunta que não quer calar. Você comprou um pacote bem grande, assim, de folha sulfite para seu filho? Sim, aqui em casa não pode faltar, virou trauma. Ah, Aqui eu deixo à vontade. ai, que Porque bom. Que cada folha legal. pode ser uma história, uma imaginação enorme quando é Uhum. criança. Né? E que bacana, né, quando você conversou com seu filho, que foi uma forma, né, Rafa, de ele, né, no fundo, ele, tipo assim, meu pai é um desenhista e tal, é meio que um espelho. É como se fosse uma aprovação. Olha que pai, eu estou desenhando. E ao mesmo tempo eu não cobro isso, que é o que os Uhum, pais devem fazer. Né? uhum, Não dizer que está certo ou errado. A criança tem que perceber. Como eu falo, já me perguntaram, e se ele parar? Não tem problema nenhum. Ele ele sentiu prazer em outra atividade, em outra situação. Né? Lógico, como uhum, pai, todo coruja é muito bacana, mas em nenhum momento isso é forçado. É o ambiente, por isso que eu falo que o ambiente familiar ajuda muito nas características das crianças. Né? uhum, Em várias situações. Então, isso foi uma motivação para ele dentro do ambiente familiar que eu compartilhava. Né? uhum, Eu sempre compartilhei cada historinha, eles querem entender, eles leem, às vezes leem tudo e eu ainda não terminei de desenhar, e eu não quero que me conte, eu estou fazendo algum livro, algum trabalho, e eles falam, pai, eu peguei aqui o arquivo e eu li todo o livro, é muito legal, eu falo, tá bom, mas eu deixo eu ir lendo, né? Mas é bem legal. não me dê spoiler. Isso aí, não me dê spoiler.
E o Márcio falou aqui que é muito bem ilustrado, ele falou do livro, né? Imagino que Legal, esse, muito bonito. muito legal. E, gente, para terminar, a gente quer agradecer, né, a todas as Aí, pessoas que deram, que separaram um pouquinho do seu sábado para estar aqui com a gente, sabe? Se você não viu a live toda, depois corre lá no YouTube da Folhinha, enfim, no YouTube dos nossos parceiros também, da Rede Amiga Espírita, Web Rádio Fraternidade, a TV7, Nas TV, vai ficar salvo lá essa live. E assim, tira um tempo para ver e escutar o Rafa falar. Vale a pena, sabe? Muito a pena. Assim, vai ser uma conversa assim que você vai levar para o seu dia a dia com seu filho, sabe? E incentiva a leitura, paz, incentiva de verdade, esteja com seu filho no momento de leitura. Obrigada, Folhinha Espírita, por esse momento, pela oportunidade da gente ouvir o Rafa, de aprender, de trocar experiências, sabe? Vai lá, participe do WhatsApp, do Clube de Evangelizadores da Folhinha Espírita, aí está aparecendo o número do WhatsApp. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer um desses livros que nós falamos hoje, do Albano, que é bem bacana, lá mande mensagem, a equipe, o pessoal da Folhinha vai responder, visite o site. E assim, Rafa, eu só tenho, aliás, eu não, nós só temos a agradecer por esse momento. Obrigada pela disponibilidade, de coração. Olha, eu confesso a você que foi muito importante para mim, Aline, pessoa, sabe, essa que legal. conversa, sabe? Foi inspirador, a gente aprendeu, a gente trocou ideia, foi muito legal. E assim, para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quê? Para aquela criança, sabe, que tem um sonho de desenhar, de escrever, enfim, que mensagem Ai, você daria ai, tanto para os pais e para as crianças? E eu queria que você fizesse convite, agora eu acho que agora no seu YouTube está acontecendo uma live muito bacana, que é a live do bem, e faço convite para as pessoas acompanhar e para seguir suas redes sociais. O espaço é seu agora, Rafa, aproveite. eu quero deixar só a mensagem que o importante é sempre a gente poder ouvir muitos pequenos e aprender a deixar a criatividade fluir para todos, que eu acho que ajuda muito, seja ela numa brincadeira, numa leitura, num joguinho que ele está pensando e não está errado. Então, quer dizer, isso tudo você aprende muito em ouvir, né? E eu acho que isso é o mais bacana. E eu quero deixar o convite para quem quiser acompanhar, vai estar tendo uma live no meu canal, que é Rafa Sanches Tunes, é um canal que eu faço de hobby. Além de tudo, eu aprendi a animar, que é uma coisa muito bacana. E lá está tendo uma live em ajuda aos familiares que estão passando por necessidade dessa pandemia, né, com a Formiguinhas em Ação, que é um projeto que leva cesta básica às famílias. Essa live já, graças a Deus, conseguiu quase 400 cestas básicas com a divulgação, né, tem todo sábado. E quem quiser, dá um pulinho lá. E minhas redes sociais também é Rafa Sanches Tunes, tanto no Instagram como no Facebook. Acompanha que eu sempre estou colocando o desenho lá e divertindo um pouco, uma maneira diferente. E obrigado pela... Imagina, a gente que agradece. Obrigada. E assim, e para terminar, eu tinha até separado uma frase aqui para a gente falar sobre ela, e eu acho que nem foi preciso falar, porque você falou tão bem, que é do Fernando Pessoa, que fala assim: eu não escrevo em português, escreveu mesmo. E esse Albano acabou que você escreveu você mesmo. Sem eu falar da frase, você falou. Então, assim, gente, obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigado, Tá? viu? Espero ter Feliz, outras oportunidades da gente com conversar, certeza. tá bom? Oportunidades terão e estou sempre à disposição de vocês. Tá, e olha, a Rebeca. Obrigado pela live, muito boa. A Paula entendeu que ele não precisa de curso. Olha, ele que me pediu, hein? Ele tem que exercitar. Isso aí, Rebeca, muito legal. Então, deixa uma mensagem pro Apolo. Esse menino é muito lindo, esse Apolo. Ele tem um canal no YouTube, depois você dá uma olhadinha. Inclusive, amanhã ele tem uma live com o Alan Mitchell.
né, então, Apolo? Tem, ele vai fazer uma live amanhã. Ele tem, olha, Rafa, quando ele falou que ele tinha vários livros seus, eu tenho certeza que tem, porque quando ele fez a live com ela no Chat Folhinha Kids, ele mostrou vários livros. E amanhã, ó, vamos deixar um convite para Apolo. Apolo, junte todos os livros que você tem ilustrados do Rafa e aproveite e mostre na live, depois a gente mostra pro Rafa. isso aí. Não, eu vou estar lá. Eu vou entrar para assistir essa live aí. Então, pois é. Aí, tá vendo? Então é isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado. Rafa. E brigadão de coração. Até mais. Tchauzinho. Olá pessoal, eu sou o Alan Mitchell e eu estou aqui a convite do Clube da Folhinha Espírita. Basicamente é um clube de assinatura onde você paga um valor mensal e recebe em casa um kit como esse, de acordo com a faixa etária. 2 livros, marcadores, folha de colorir e um mapa de viagem com atividades para preencher. A Folhinha Espírita oferece 2 tipos de planos, um semestral e um anual. Ah, o anual vem com brindes extras. A escolha dos livros é muito criteriosa, dá para perceber com as mensagens que os livros trazem. E o melhor é que você recebe o kit sem sair de casa. Eu acredito que o diferencial desse clube é que você e sua família vão conhecer lindas histórias com valores que você vai fazer questão de cultivar em seu lar. Se você gostou, considere assinar o clube clicando no link da descrição. Até a próxima!